Olá, vamos conversar hoje sobre um tema que parece andar meio esquecido, quase como uma peça de museu na nossa cultura atual: a lealdade. A gente vive numa época que aplaude a autonomia, que celebra a independência a todo custo. E nesse cenário, a ideia de uma aliança, de um compromisso firme que nos amarra a outras pessoas e a um propósito maior, bem, isso soa até meio estranho, não é? Mas é justamente a falta dessa virtude que causa algumas das rachaduras mais profundas nas nossas famílias, igrejas e em todos os nossos relacionamentos. É essa crise de lealdade que a gente vai investigar a fundo hoje, usando como nosso guia o trabalho fundamental de Bob Sorge, O Resgate da Cultura da Lealdade. A nossa análise aqui não vai ser superficial de jeito nenhum. O objetivo é desembrulhar as camadas complexas dessa virtude, explorar suas raízes, suas aplicações práticas e, o mais importante, o impacto que ela pode ter na nossa vida. Para a gente ter uma ideia do peso desse assunto, vamos começar com essa frase, essa citação fortíssima de Judson Cornell que o Bob Sorge faz questão de destacar. A afirmação é para chocar mesmo. Pensa bem. Como assim a ação de pessoas, de irmãos, pode ser mais destrutiva que a ação de forças espirituais malignas? A resposta, como Sorge desenvolve, está na natureza do ataque. Ataques que vêm de fora, por mais terríveis que sejam, geralmente têm o efeito de unir o povo de Deus, de fortalecer a fé. Mas a deslealdade é um ataque por dentro. É como um veneno que não ataca os muros da cidade, mas corrói as fundações. Funciona como uma doença autoimune, onde o próprio corpo começa a se atacar. A deslealdade destrói a confiança, que é a base de tudo. Ela acaba com a unidade, que é a nossa maior força, e simplesmente paralisa qualquer projeto, qualquer missão em conjunto. Para a gente navegar por esse tema de forma bem organizada, nossa conversa vai ser dividida em 5 partes. Primeiro, vamos firmar os fundamentos da verdadeira lealdade. Depois, vamos mergulhar na fidelidade a Deus, que é a âncora de tudo. A terceira parte vai ser um estudo de caso bem prático sobre lealdade na liderança e equipes. Em seguida, vamos fazer uma investigação profunda sobre a anatomia da deslealdade. E, por fim, vamos encarar as questões éticas mais difíceis no capítulo sobre lealdade, verdade e integridade. Então, vamos para a nossa primeira sessão. Para a gente conseguir resgatar uma cultura de lealdade, a primeira coisa é entender o que essa palavra realmente significa, na sua essência. Lealdade virou uma palavra meio banal, né? Muitas vezes a gente confunde com amizade, com concordar com tudo ou só com um sentimento de carinho. Mas o Bob Sorge nos convida a ir muito, muito além disso. A lealdade, na perspectiva bíblica, é algo muito mais profundo, mais forte, é uma aliança, uma decisão. E é isso que a gente vai fazer agora. Construir uma definição sólida, diferenciar bem de outros conceitos parecidos, como o amor, e olhar para o maior exemplo disso nas Escrituras. O Sérgio nos dá essa definição, e cada palavrinha aqui tem um peso enorme. Vamos quebrar ela em partes para entender direitinho. Primeiro, uma aliança inabalável. A palavra-chave aqui é aliança, pacto. Isso já tira a lealdade do campo dos sentimentos e coloca no campo do compromisso, da decisão. Uma aliança não depende de como a gente se sente hoje, mas da promessa que foi feita ontem. Segundo ponto, arraigada na fé e no amor. Isso aqui impede que a lealdade seja só uma obrigação fria. Ela nasce de um solo fértil, o amor, que é o carinho verdadeiro, e a fé, que é acreditar na pessoa, no seu caráter, no chamado de Deus para a vida dela. E por último, que se une a alguém para avançar em um propósito comum. Essa é a parte prática. Lealdade não é ficar admirando de longe, é arregaçar as mangas, é se envolver, é se juntar a outro para construir algo, para cumprir uma missão. É literalmente pegar no arado junto com a pessoa e puxar na mesma direção. Agora, um ponto que o Sorge bate muito na tecla e que é fundamental a gente entender: a diferença entre lealdade e amor. No contexto da fé cristã, o mandamento é claro: amar a todos, até os inimigos. É um chamado universal. A lealdade, no entanto, funciona de um jeito diferente. O Sorge argumenta que é impossível e até errado ser leal a todo mundo. Lealdade, por natureza, é seletiva. É um pacto que a gente faz com algumas pessoas específicas com quem a gente divide um propósito: o cônjuge, a família, a equipe de trabalho na igreja, a liderança. Se o amor é o chamado para estender a mão para todos, a lealdade é o compromisso de entrelaçar os braços com alguns e dizer: eu tô com você. A sua luta é a minha luta. A sua honra é a minha honra. E para ilustrar isso na prática, não tem exemplo melhor do que a história de Jonatas e Davi. A Bíblia diz que a alma de Jonatas se ligou com a de Davi. Isso não era uma amizade de Facebook, era uma conexão de espírito, algo que Deus orquestrou. Depois, eles oficializam isso, fazem uma aliança, um pacto.
O terceiro passo é o que deixa a gente de queixo caído. Jonatas se despojou. Ele era o príncipe, o herdeiro do trono. Ao tirar sua capa real, sua armadura e dar para Davi, ele estava dizendo simbolicamente: eu abro mão do meu direito, do meu futuro, da minha identidade, porque eu reconheço o chamado de Deus na sua vida. E para fechar, ele entrega sua espada, seu arco, seu cinto, os símbolos do seu poder. Isso não foi fraqueza. Foi a maior demonstração de força de um homem que era leal ao plano de Deus, mesmo que esse plano o colocasse em segundo lugar. Beleza, então para fechar essa primeira parte, o que a gente precisa guardar? Primeiro, que lealdade é muito mais que um sentimento. É uma aliança, uma decisão de propósito baseada na fé e no amor. Segundo, ela é seletiva por natureza, diferente do amor que devemos a todos. E o exemplo de Jonatas e Davi nos mostra o padrão mais alto, uma lealdade disposta a um sacrifício pessoal gigante para honrar e proteger o propósito de Deus na vida de outra pessoa. Agora, na segunda sessão, a gente chega no que o Sorge chama de alicerce de tudo. Ele defende, e com muita razão, que qualquer tentativa de construir lealdade entre pessoas, a lealdade horizontal, sem uma base sólida de lealdade a Deus, a vertical, está fadada ao fracasso. A nossa fidelidade a Deus é a âncora que impede que as nossas lealdades humanas virem idolatria, ou que sejam desviadas por interesses egoístas. É a nossa primeira aliança, nosso pacto fundamental, que precisa governar e, quando for preciso, até limitar todas as outras lealdades que a gente tem. E para descrever essa devoção exclusiva, o Sorge usa uma metáfora linda tirada do livro de Cantares, os olhos de pomba. Biologicamente, as pombas têm uma visão super focada. Elas não têm muita visão periférica. Elas enxergam com clareza o que está na frente delas. E espiritualmente, isso quer dizer que a nossa fidelidade a Deus precisa ter um foco único. Não dá para ter Deus como nosso amor principal e ao mesmo tempo ficar de olho em outros amores, outros ídolos, outras ambições no canto do olho. Fidelidade de verdade é um coração inteiro, uma devoção que diz: meus olhos estão fixos só em ti. É uma aliança de casamento mesmo, onde não existe espaço para flertar com outros senhores. Aqui tem um conceito teológico muito importante que o Solest traz, a ideia de medida. De acordo com a Bíblia, cada um de nós recebe de Deus uma medida de graça, de influência, de autoridade. Mas existe uma medida que é suprema, que ninguém pode tocar: a medida de Cristo. Essa é a esfera da glória, da honra, da herança que pertence só a Ele. Então, ser leal a Deus significa trabalhar feliz e fielmente dentro da nossa própria medida, sem ter inveja da medida do outro e, principalmente, sem nunca tentar roubar a glória que é só de Cristo. O objetivo da nossa vida não é construir nosso próprio nome, mas sempre, em tudo, fazer a medida de Cristo crescer. E o teste final de lealdade, o grande exemplo, é a tentação de Jesus no deserto. Olha só que sutil a proposta de Satanás. Ele oferece a Jesus o que já era dele por herança, o domínio sobre o mundo, mas por um atalho. A oferta é tentadora. Você pode ter tudo agora, sem a dor, sem o sacrifício, sem a cruz. A única coisinha que eu peço em troca é que você quebre sua lealdade com o Pai e me adore. A essência de toda tentação é essa: conseguir o resultado de Deus por um método do diabo, buscar a glória sem passar pelo caminho da fidelidade. A resposta de Jesus rejeitando essa oferta foi a maior prova de lealdade ao plano e à soberania do Pai. Resumindo então essa segunda parte, a ideia central é clara. A fidelidade a Deus não é negociável, é a base de tudo. E essa fidelidade exige uma devoção total, focada. Uma forma prática de viver isso é honrar a medida de Cristo, garantindo que Ele receba toda a glória. E por fim, nossa lealdade atestada o tempo todo pela tentação dos atalhos que querem nos desviar da submissão a Deus. Só com essa âncora vertical bem firme é que a gente pode começar a construir lealdades saudáveis entre nós. Com essa base teórica bem firme e a âncora vertical no lugar, agora a gente pode descer para o campo de batalha, para o dia a dia. Vamos ver como a lealdade funciona, ou como ela se quebra na prática. E para isso, o Sorge nos leva para um dos dramas mais intensos da Bíblia, a rebelião de Absalão contra o próprio pai, o rei Davi. Essa história é um verdadeiro laboratório, onde a gente pode ver os princípios de lealdade e deslealdade em ação com consequências devastadoras. Vamos analisar os personagens. Davi, o líder ungido, mas cheio de falhas. Absalão, o filho carismático, mas traidor. E Aitofel, o conselheiro genial, mas amargo. O que essa linha do tempo mostra é que a deslealdade não acontece do dia para a noite. É um projeto, um processo meticuloso. Durante 4 anos, Absalão fez uma campanha de marketing pessoal. Ele ficava na porta da cidade, onde eram os tribunais, e não criticava o pai abertamente. Pelo contrário, ele ouvia a queixa do povo e dizia, com uma falsa compaixão:
Nossa, sua causa é justa, mas o rei está muito ocupado. Ah, se eu fosse juiz, tudo seria diferente. Ele estava furtando os corações, plantando a semente da insatisfação. Quando ele sentiu que tinha gente suficiente do lado dele, deu o golpe. E a traição de Aitofel, o cérebro por trás de Davi, foi o que mais doeu, forçando o rei a fugir. A história termina em tragédia, com a morte do próprio Absalão, mostrando que o caminho da deslealdade sempre leva à autodestruição. E esse quadro aqui deixa tudo preto no branco. De um lado, Jonatas, o filho leal. Ele protegeu a reputação de Davi, renunciou ao seu direito ao trono, celebrou o sucesso do amigo e se uniu ao propósito dele. Do outro lado, Absalão, o filho desleal. Ele usou as falhas do pai para se promover, lutou pelos próprios direitos, custe o que custar, teve inveja da autoridade de Davi e, no fim, criou um projeto paralelo que dividiu a nação. O Sorge usa esse contraste para nos dar um diagnóstico claro. A lealdade constrói, protege e une. A deslealdade explora, expõe e divide. O Sorge traz um conceito muito prático aqui que ele chama de para-raios. Em qualquer grupo, sempre vai ter gente insatisfeita. E essas pessoas raramente vão direto no líder principal. O que elas fazem? Elas procuram os líderes secundários, os braços direitos, para desabafar e ver se encontram um aliado. E é nesse momento que a lealdade é testada. Se o associado é leal, ele age como um bombeiro. Ele ouve, mas defende a unidade, protege a reputação do líder e incentiva o caminho da reconciliação. Agora, se ele é desleal, ele vira um ventilador. Ele joga mais lenha na fogueira da discórdia, concorda com a queixa e se torna cúmplice na divisão. É um teste de caráter que acontece nas conversas de corredor. Recapitulando então as lições dessa sessão. A história de Absalão nos ensina que a deslealdade é um processo. Vimos o contraste gritante entre a lealdade que protege e a deslealdade que explora. O conceito de para-raios nos deu uma ferramenta prática para avaliar nossa própria fidelidade. E por fim, a história de Aitofel, que segundo alguns estudiosos era avô de Batseba, é um aviso sério de como uma ofensa não resolvida pode apodrecer no coração de alguém, só esperando a chance de se manifestar como traição. Bom, a gente já viu a deslealdade em ação, mas agora vamos mais fundo. Nesta quarta sessão, a gente vai fazer uma verdadeira autópsia da traição. Vamos sair do o quê pro porquê. Usando a análise do Sorge, vamos investigar as sementes que, quando plantadas no coração, podem crescer e se tornar uma árvore venenosa de infidelidade. Entender essas raízes, em nós mesmos e nos outros, é o primeiro passo para nos proteger e para cultivar um coração verdadeiramente leal. Esse gráfico mostra as raízes do problema. A principal delas é a amargura e ofensa não resolvidas. Uma ferida que não é tratada com perdão, infecciona e vira um câncer. O orgulho e a ambição pessoal são outra semente poderosa, como a gente viu com Absalão, o desejo de querer mais poder e reconhecimento do que nos foi dado. As expectativas frustradas também são um perigo. Quando a gente espera de um líder algo que só Deus pode dar, a decepção é certa e pode virar deslealdade. E por fim, a inabilidade para receber correção. Um coração que não aceita ser corrigido é um terreno fértil para a rebelião. Para ilustrar como a deslealdade se manifesta, o Sorge volta lá em Gênesis, na história de Noé e seus filhos. Depois do dilúvio, Noé se embebedou e ficou nu na sua tenda. Cã, um dos filhos, viu a vergonha do pai. E qual foi a reação dele? Sair correndo e contar para os irmãos, expondo a falha do pai. A ação de Cã, como o Sorge explica, não revelou apenas a fraqueza de Noé, revelou principalmente a desonra e a deslealdade que já moravam no coração do próprio Cã. A deslealdade sente prazer na fofoca, em expor a fraqueza dos outros. Mas aí vem os outros dois filhos, Sem e Jafé, e a atitude deles é o exato oposto. Eles estabelecem o princípio da lealdade. Ao saberem da situação, eles pegaram uma capa, andaram de costas, um gesto de respeito para não ver a vergonha do pai, e o cobriram. Esse ato é uma metáfora poderosa. A lealdade não finge que o erro não aconteceu. Ela não é cega, mas ela cobre. Ela protege a honra da pessoa. Em vez de espalhar a notícia da falha, a lealdade busca a restauração em particular. Ela constrói um muro de proteção ao redor da reputação do outro. Tá, mas e qual é o jeito certo de lidar com uma ofensa de verdade? A deslealdade escolhe o caminho de Cã, espalhar a história para todo mundo, criar um tumulto. A lealdade, por outro lado, segue o protocolo que Jesus ensinou em Mateus 18. O caminho da honra é ir direto na pessoa, em particular. O objetivo não é ganhar a briga, mas, como Jesus disse, ganhar o irmão, restaurar o relacionamento.
Esse primeiro passo, a conversa privada em amor, corta o mal pela raiz e acaba com a fofoca, que é a ferramenta preferida da deslealdade. Então, para amarrar essa sessão, a gente dissecou a deslealdade e viu que ela nasce de sementes perigosas no nosso coração: ofensa, orgulho, amargura. Aprendemos a diferença fundamental entre a atitude que expõe a falha, como a de Cã, e a que cobre e protege, como a de Sem e Jafé. Reforçamos como a traição de um amigo próximo, como Aitofel, é a que mais machuca. E, por fim, estabelecemos o protocolo de Mateus 18 como o antídoto prático e honroso contra esse veneno. Chegamos na nossa última parte do desenvolvimento, e aqui o assunto fica mais complexo. Aqui a gente vai lidar com as zonas cinzentas da lealdade. Por exemplo, lealdade significa obediência cega? E se o líder estiver errado, ensinando algo contrário à palavra ou agindo em pecado? Como a lealdade se encaixa com a verdade e a nossa integridade? O Sword não foge dessas perguntas difíceis. Ele argumenta que a verdadeira lealdade bíblica não é um cheque em branco para um ser humano. Ela precisa de sabedoria, discernimento e, acima de tudo, submissão a uma autoridade maior, Deus e a sua verdade. Essa é uma pergunta-chave, principalmente em alguns ambientes que podem ser meio controladores. Em alguns lugares, se alguém sai, é imediatamente taxado de traidor. Mas o Sword diz que essa é uma visão muito simplista e muitas vezes manipuladora. Pessoas mudam, fases da vida mudam e, o mais importante, o chamado de Deus para a vida de alguém pode mudar. Deus pode, sim, chamar alguém para servir em outro lugar. Portanto, o ato de sair por si só não é deslealdade. O que define se o ato foi íntegro ou não é a saída em si, mas a maneira como se sai. O Sword nos dá um passo a passo, um guia ético para passar por um desligamento com honra. Primeiro, não pode ser no calor do momento. Tem que ser com calma, com oração. Segundo, é fundamental buscar o conselho de alguém de fora da situação, alguém maduro que possa dar uma opinião isenta. Terceiro, a conversa com a liderança precisa ser clara, respeitosa e cheia de gratidão pelo tempo que passaram juntos. E aqui vem o ponto crucial. Não se deve justificar a saída atacando quem fica. É preciso manter um espírito excelente como o de Daniel na Babilônia. Por fim, a pessoa deve abençoar a equipe que está deixando e seguir em frente, sem tentar criar uma racha ou levar outro junto, o que aí sim seria um ato de divisão. E essa frase aqui resume perfeitamente a ideia desta sessão. A lealdade que Deus espera de nós não desliga o nosso cérebro nem a nossa consciência. Não é uma obediência cega a um ser humano, não importa o quão importante ele seja. Se um líder pede algo que vai contra a palavra de Deus ou a nossa consciência, a nossa lealdade maior tem que ser sempre a Deus. A verdadeira lealdade é cheia de sabedoria. Ela sabe a hora de apoiar, a hora de questionar com honra e, em casos extremos, a hora de se afastar com integridade. Concluindo esta sessão, o grande aprendizado é o equilíbrio. Lealdade não é obediência cega. Nossa primeira fidelidade é a Deus. É totalmente possível discordar de uma decisão e continuar leal, desde que a discordância seja expressada com honra e de forma privada. Aprendemos que sair de um lugar não é por si só desleal. A maneira como se sai é que é o teste de caráter. E o conceito de espírito excelente nos mostra um caminho nobre, que evita os extremos da submissão cega de um lado e da rebelião amarga do outro. Bom, chegamos ao final da nossa jornada por esse tema. Vamos juntar todas as peças desse quebra-cabeça. Primeiro, a gente viu que lealdade não é sentimento, é uma aliança ativa, sacrificial. Segundo, a única âncora segura para essa lealdade é uma fidelidade total a Deus. Terceiro, em equipes, a lealdade é o que protege, cobre as falhas e gera unidade. Quarto, aprendemos a vigiar nosso coração contra as sementes da ofensa, do orgulho e da amargura. E por fim, entendemos o princípio fundamental. Nossa lealdade a pessoas precisa ser sempre guiada e, se preciso, limitada pela nossa lealdade maior à verdade de Deus. E o estudo, claro, não para por aqui. O livro do Sword é um ótimo ponto de partida, mas a Bíblia está cheia de outros exemplos incríveis. A história de Jó nos mostra a lealdade a Deus no meio de um sofrimento que ninguém entendia. A história de Ruth com Noemi é um exemplo maravilhoso de lealdade de aliança que vai além da obrigação familiar. E a relação de Eliseu com Elias é uma aula sobre a lealdade de um discípulo ao seu mentor, uma fidelidade que o preparou para receber uma unção dobrada. Analisar essas histórias com que a gente conversou hoje pode enriquecer muito nosso entendimento.